isso espera a vida minha. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Vamos pensar hoje, repensar uma das experiências de Jesus, já no finalzinho do seu ministério, e apareceram pessoas para depor contra Jesus, no desfecho final que levaria ele à crucificação. Jesus tinha falado a palavra da verdade anteriormente e foi mal interpretado. E, durante a audiência, falou novamente a palavra com toda a verdade e foi o motivo da sua condenação. Então, nem sempre, quando falamos a verdade, vamos ter apoio. Nem sempre seremos admirados ou seguidos por fazer o bem e falar a verdade. Muitas pessoas falaram a verdade e morreram. Jesus foi um deles. O nosso texto é Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 66. Aqui nós vamos aprender como é difícil até quando você é correto. Mas o exemplo de Jesus Cristo e esse ensino da palavra de Deus, ele é encorajador, portanto, não deixe nunca de fazer o certo por causa de alguém. Não deixe nunca de defender a verdade por causa de alguém. Aí tem um conselho no Antigo Testamento, que eu não estou lembrado exatamente o texto, mas diz, não seguirás a multidão. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem,
assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemo! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que me ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Jesus fez o bem, falou a verdade e, mesmo assim, morreu. Jesus falou a verdade não no sentido que eles queriam, mas mostraram o templo para Jesus, a grandeza estrutural do templo, e era realmente uma grande obra material. E Jesus falou no sentido espiritual, entendemos depois no Evangelho de João, que Jesus falava do templo do seu corpo. E quando ele disse que derribassem o templo, que ele o levantaria em 3 dias. É uma coisa assim. Eles falando no sentido material e Jesus falando no sentido espiritual, conforme diz o apóstolo João. Aqui, o sumo sacerdote parecia interessado em saber se Jesus era o Cristo, porque até então Jesus era simplesmente o carpinteiro, o filho do carpinteiro, o homem de Nazaré, o filho de Maria, era assim. Aí ele usa o mesmo sentido espiritual para falar da sua divindade, da sua eternidade. E ele diz, ele guardava em silêncio as acusações, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, o instiga: conjuro-te por Deus, nos diga, fale, se tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz, mas não com as palavras que ele queria. Jesus diz: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, que era um título dele, de Jesus, o Filho do Homem, assentado à direita do poder. Jesus não falou Deus. O sumo sacerdote falou: Filho do Deus bendito, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga. Aí Jesus diz: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Eles entendiam perfeitamente, à direita de Deus. E vindo sobre as nuvens do céu, vindo de cima, vindo dos céus. Era completamente estranho a toda e qualquer compreensão do sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote rasga suas próprias vestes, grita que está diante de um blasfemo, porque ele disse com aquelas palavras, e o sumo sacerdote faz dispensar qualquer outra testemunha que pudesse aparecer, e diz: não se precisa mais dar prosseguimento a isto, porque vocês ouviram a sua blasfêmia. Ele blasfemou publicamente, dizendo que é o Filho de Deus, que vai descer dos céus publicamente, vindo do lugar que ele estava assentado à direita do poder. Então, isso é blasfêmia em todos os níveis,
Isto é blasfêmia para todos nós. E por mim ele já está morto. E vocês o que acham? É digno de morte. Entregaram Jesus para morrer por você, por mim. Jesus consumou a nossa redenção, falando a verdade, expressando a verdade absoluta, e foi morto por dizer exatamente a verdade. Então, meu querido irmão, minha irmã, não desista nunca. Fale a verdade, haja verdadeiramente, viva verdadeiramente. Não exponha e não se exponha, mas nunca negue nem renegue o Senhor Jesus. Não entre em discussão, não brigue com ninguém, não faça a apologia. Eu ouvi muito durante esses mais de 50 anos de fé, eu ouvi muita gente, a nossa igreja porque é a única, porque para todo mundo a sua é única. Para os piores perversos, a dele é única. Está fundamentada em quê? Nas histórias do anjo desconhecido. E é única. Um anjo que a Bíblia não menciona, mas faz parte da angelicidade de Satanás. Nunca um homem sério e espiritual contradiz a palavra de Deus. Agora imagine um anjo. Ele não vem do céu. Anjo que contradiz as Escrituras não é anjo de Deus, não está a serviço de Deus. Então não discuta a respeito de anjo, a respeito de homem, a respeito de nada. Não discuta e não se iluda. Fale a palavra até com prejuízo. Fale a verdade até com prejuízo. Vamos interceder pela Igreja do Senhor Jesus. E hoje nós vamos fazer uma oração específica, meus amados irmãos, pelos nossos amados irmãos que estão em tratamentos difíceis. Eu me interesso no bem-estar dos meus irmãos, e tem alguns que estão em isolamento no Hospital São José, tem alguns que estão amputados nos hospitais. Ontem mesmo eu estava ouvindo um pastor pedindo oração por uma das ovelhas da sua congregação, que passou por uma amputação e mesmo assim não resolveu o problema, ainda vão amputar mais uma parte da mesma perna. Então vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo assim, hospitais, doenças incuráveis e alguns sendo até mesmo amputados. Oremos ao nosso Senhor. Bendito Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pela comunhão, meu Senhor. Obrigado pela tua igreja. Agora, meu Senhor, te apresentamos os nossos irmãos que estão sofrendo, irmãos que estão enlutados, irmãos que estão, meu Senhor, internados, hospitalizados, em tratamentos difíceis, no isolamento, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que não podem nem ser visitados. Ó Deus, tenha compaixão. Abençoa os meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, os que foram e estão, meu Senhor, hospitalizados para amputações, para tratamentos radicais, ó Deus. Meu Senhor, tenha compaixão de meus irmãos. Tu nos conheces, Tu sabes, Senhor, a nossa fragilidade. Ó Deus, socorre os corações, socorre os meus irmãos, socorre as nossas famílias, socorre cada um, meu Senhor. Deus bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.